Bem, aqui é um breve retrato. O que é uma máquina? Agora você tem que produzir coisas também. Você tem que... O Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, você tem que implementar essas políticas, que um país que é dependente de ciência e tecnologia de outro país está condenado a ficar o tempo todo na escravidão. Você pode ver só o Ministério das Minas e Energia. Como os ministérios se falam, e no passado havia competição entre eles, algumas ações, agora, por exemplo, hoje publicou uma portaria para regulamentar as eólicas offshore. O que é isso? As eólicas que serão instaladas na costa do Nordeste, né, no mar, com capacidade de se gerar energia o equivalente a 50 Itaipus. A gente está indo para um funil, não está, de energia. A gente precisa se preparar porque... A construção de hidrelétricas parou. Até Belo Monte foi um desastre. E aí... Se fez a fio d'água, ela gera energia. Mas a eólica, a solar... Não está em pleno vapor. Está em pleno vapor. Vai conseguir... E o que foi feito? O estudo inicial sobre a constância de ventos, profundidade do mar, e a costa do Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para esses cataventos. Mas a energia nuclear não tem um plano de retomar? Essa semana, já esse mês, recomeça a construção de Angra 3 no Rio de Janeiro. Estava parada há mais de 10 anos, a Angra 3 começa. Tá? Como diz a semana, regulamentou-se a questão de você construir eólicas offshore. Quem vai construir? Iniciativa privada. Vários países estão interessados, porque dali será o hidrogênio verde, né? E vai servir, quando você fala 50 vezes Itaipu é responsável por 14% da energia nossa aqui. Então, realmente, nós vamos ter energia. Seria o quê? Quantos por cento? 50 Itaipu. 14%. 50 Itaipus? Equivale a 50 Itaipu. Toda a costa do Nordeste, ela sendo plenamente ocupada com essas torres, ela pode produzir 50 vezes o equivalente a Itaipu Binação. E tem um vento constante ali. Sim. E mais, não tem vendaval, não tem tufão. Outros países existe isso aí. Então, é um local ideal. Então, o Nordeste, com isso, vai ser reindustrializado, vai ter emprego para o Nordeste, tá? E estamos em andamento. Não paramos desde o começo em buscar alternativas para o futuro. Então, plantamos coisas para o futuro. Eu não gosto de falar porque soa promessa. Nisso, então, o seu assessor estava falando para o senhor falar algumas coisas. Não, isso aí não é mais promessa, é uma coisa que já começou a sair do papel. Então, é uma realidade. Como, por exemplo, essa semana, decidimos também que o lítio, até que é usado para baterias, na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, é rico nisso e tinha problemas, né, de conflito com outros ministérios, com as outras áreas, e o novo ministro nosso lá, o Adolfo Saxida, apaziguou tudo isso, via decreto, via medida provisória, via portaria. A região do Vale do Jequitinhonha já está pronta para receber aqui empresas para explorar lítio na região. Também para bateria. Para bateria, sim, nós importamos aí. Então a gente vai buscando autossuficiente de muita coisa. Que é a orientação que eu tenho dado. E a parte de refinaria, petróleo de autossuficiente? Refinaria. O que tem que fazer para a gente? O grande problema nosso é no preço dos combustíveis, né? Nós diminuímos o preço do combustível, diminuindo impostos. Não foi a Petrobras que diminuiu, foram os impostos que caíram. O senhor tem poder de fazer a Petrobras mexer nos preços? Não, apesar de eu ser... Como funciona? A Petrobras não é estatal. Então. Tem capital de fora ali. Nós participamos de conselhos, etc. Lá atrás resolveu-se fazer, em 2004, fazer 3 refinarias no Brasil. Uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Época do PT. Começaram a ser feitas. A gente seria autossuficiente se tivesse? Com mais 3 refinarias, poderíamos estar exportando diesel, no momento, exportando gasolina. 3 começaram a ser feitas. Sumiu com 90 bilhões de reais e temos lá o terreno abandonado. E não temos recursos no momento. A Petrobras não pretende investir nisso e nós estamos atrás da iniciativa privada. E uma refinaria demora no mínimo 5 anos para ficar pronta. E o cara faz um planejamento. Quanto eu vou gastar daqui a 5 anos? Como é que estará essa energia que vem, do petróleo, né? Como é que estará no mundo? E muita gente se preocupa com o preço lá na frente. A gente é autossuficiente na produção, sim, mas no refino é mais do que autossuficiente. Somos exportadores, né? Sim. Agora no refino pré-sal e tudo mais, dá mais do que a gente precisa. Tanto é que nós conseguimos, com o parlamento, reduzir os impostos dos combustíveis, por isso que a gasolina aqui está abaixo de R$5. Por causa do... Chegou a 8 aqui. Então caiu bastante. O etanol está na base de 3 e pouco.
mas em cima da redução de impostos. Não foi uma interferência, não foi uma canetada nossa, como foi feito no passado no governo do PT. Qual a diferença do que foi feito? Então, na canetada, se você... Canetada vai para onde? Canetada você diminui de forma artificial o preço dos combustíveis na refinaria. Foi feito no governo do PT. Dá para fazer isso? E acarreta o quê? Prejuízo se acumula. O cara vai... Eles vão segurar esse daí e vai jogar lá na... É isso? Se você está gastando mais e vendendo o combustível mais barato na refinaria, esse prejuízo vai acumulando. Um dia você vai ter que pagar essa conta. Grande parte dessa dívida de 900 bilhões da Petrobras vem da interferência de preço via presidência, diretoria e conselho da Petrobras. Mas por que a redução do ICMS não acarreta isso? Não. Quem pede, entre aspas, é o governador, os governadores, e eu também zerei os impostos federais. Então ele perde de um lado na teoria para ganhar de outro, é isso? Não, ele equilibra? Olha É só. isso que eu não estou entendendo. O que acontece? Não foi canetada minha, foi um projeto que na Câmara estava tramitando e teve aceitação dos parlamentares. Por exemplo, o ICMS, em média, da gasolina estava 30%. Em média, no Brasil, tinha estado que cobrava 35%. Em cima do preço final. Nós passamos para 17%. Por exemplo, o preço do imposto federal na gasolina não era um percentual. Eu cobrava, o governo federal, 69 centavos por litro. Tá. Então, eu cobrava 69 centavos. Os 30 e pouco por cento equivalia um pouco mais de R$2 o imposto, os impostos. Juntando então, por litro de gasolina, se pagava, em média, R$2,70 de impostos. Reduziu o imposto estadual e eu zerei o imposto federal. De modo que o preço da gasolina foi lá para baixo. Mas aí os estados chiaram com isso? Chiaram, mas... não teve contrapartida. A contrapartida haveria por parte minha, governo federal, se o total arrecadado de ICMS, o montante final, ele perdesse uma receita de 5% ou mais. Como não houve, é sinal que os estados passaram a arrecadar ICMS em outro lugar. Se você, por exemplo, vai encher teu tanque hoje, em vez de gastar R$250, gastou 200, R$50 você vai gastar em outra coisa, vai gerar imposto em outra área. Imposto estadual, federal, seja o que for. Então não houve essa perda de arrecadação. E todo mundo ganhou com isso. Por que todo mundo ganhou com isso? O preço dos produtos de cesta básica, que subiram durante a pandemia, começaram a cair de preço. No último mês, caiu em média 11%. Mas para reduzir mais, teria que fazer o quê? Refinaria? Com refinaria você pode reduzir mais, porque nós importamos parte da gasolina que consumimos e parte do diesel também. E você é obrigado a pagar o preço de mercado. Entendi. E esse preço alto lá fora influencia. Guerra, tudo. A guerra também influenciou bastante.